9 de julho é o feriado da Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. Feriado esse que muitas vezes passa desapercebido por ser no mês de férias escolares. Mas afinal, você sabe o significado dessa data? Não? Vem conosco que no Histórias Nossas Histórias de hoje irei explicar essa data. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. História, nossas histórias. Histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas. Dia 9 de julho de 1932 foi a data que iniciou uma guerra civil entre o Estado de São Paulo e o governo brasileiro. O Estado paulista exigia que o governo de Getúlio Vargas criasse uma nova Constituição, acusando-o como um ditador. No entanto, para entender melhor esse contexto, nós precisamos recuar até o ano de 1929, data essa que teve dois fenômenos que marcou a história do Brasil e do mundo. Primeiro, estava correndo o pleito eleitoral para as eleições para o presidente que assumiria em 1930. O então presidente Washington Luiz, e aqui é importante ressaltar que esse período na história do Brasil era a chamada República do Café com Leite, no qual café representando o estado de São Paulo, Minas representado pelo leite. E aqui o que acontece? Havia uma alternância na escolha do presidente entre Minas e São Paulo. Então, ora, São Paulo indicava um presidente, outrora, Minas indicava outro presidente. O que acontece? Washington Luiz foi indicado por São Paulo. No entanto, ocorreu a crise de 1929, lá em Nova York. Isso daí abalou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Washington Luiz e o Partido Republicano Paulista, preocupado com o futuro da economia, principalmente do café, resolve indicar um novo presidente, no qual seria a vez de Minas indicar. Só que Washington Luiz, junto do Partido Republicano Paulista, resolve indicar Júlio Prestes. Isso daí Minas ficou meio abalado e vai se juntar com a oposição a esse candidato, que era na Aliança Liberal. Isso parte de Minas, mas enfim, a Aliança Liberal era composta por Rio Grande do Sul, Paraíba e alguns membros do Partido Republicano Mineiro. Outra coisa que tem que ressaltar aqui, nesse período, era o chamado voto de cabresto, no qual os coronéis conseguiam conduzir e direcionar os candidatos que eles queriam que vencessem, juntando as fraudes eleitorais. Junto com a violência do coronelismo, São Paulo vence a eleição. No entanto, de início, a Aliança Liberal questionou a legitimidade dessa eleição, porque não foi um pleito eleitoral justo. Para agravar a situação, o vice-presidente da Aliança Liberal, João Pessoa, é assassinado. Então, a partir desse momento, a Aliança Liberal junta com alguns militares, criando uma junta e direciona-se à capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, meio que para tomar algumas satisfações. De forma bem resumida, para evitar um conflito, o então presidente Washington Luiz passa a faixa presidencial para Getúlio Vargas. Esse fenômeno aqui ficou conhecido como a Revolução de 30, no qual Getúlio Vargas assume a presidência. Porém, Getúlio Vargas, ao assumir a presidência, ele diz que vai ficar de forma provisória, apenas para arrumar a situação do Brasil, tirar a situação de caos, criar uma nova Constituição e ele abriria para novas eleições. O que acontece? Getúlio Vargas fechou todo o Congresso, porque ele falou que nenhum deputado ou senador que foi eleito tinha legitimidade. Além disso, ele não deixou que nenhum governador assumisse e nomeou interventores. Nesse ponto aí, São Paulo já ficou incomodado, por quê? Porque ele colocou um militar, se não me falha a memória, de Pernambuco para governar São Paulo. E os paulistas faziam uma série de protestos exigindo um civil paulista. No entanto, aí Getúlio Vargas cede, deixa um civil paulista, que mesmo assim não é de agrado, e eles continuam a engrossar o caldo, manifestando-se contra Getúlio Vargas. E no dia 23 de maio, quando Getúlio Vargas manda aqui Oswaldo Aranha para o Brasil, na sede do partido que apoiava, na sede de um partido que apoiava Getúlio Vargas, aqui é importante explicar esses dois grupos. Um dos grupos exigia o quê? Uma nova Constituição, que Getúlio Vargas desse início à Constituição como ele havia prometido e abrisse para as eleições. Esse é um grupo aqui mais progressista. No entanto, tinha outro grupo de manifestantes que era uma elite cafeeira e a classe média paulista. Qual que era a reivindicação deles? Que
Basicamente, São Paulo participou desde o início da República no pleito eleitoral, ele que comandava o Brasil e ele foi colocado de fora. E aqui meio que um tom de soberba dos paulistas, porque eles se achavam superiores. Tem várias caricaturas da época nos jornais que colocam pode o futuro, pode a região mais desenvolvida do país ficar atrás. Eles até colocam uma charge ironizando, no qual tem um carro de boi e um automóvel atrás. E eles falam, o progresso não pode ficar atrás. Qual que é a ideia dessa charge? Numa estrada, se tem um carro de boi na frente de um carro normal, você não consegue andar. Então eles vão fazendo, eles se diziam superiores, então eles queriam voltar ao protagonismo na política brasileira. Então esses dois grupos, no dia 23 de maio, resolvem ir protestar na frente da sede desse partido, que era de apoio de Getúlio Vargas. Não só protestar, mas eles tentam invadir. No meio dessa confusão, irá morrer 4 jovens, que vai dar o nome do movimento chamado MMDC, que é a inicial de cada um desses quatro: Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. E o caldo vai engrossar cada vez mais de protestos contra Getúlio Vargas. E no dia 9 de julho, São Paulo resolve partir para uma luta armada. Qual que era a ideia de São Paulo iniciar essa guerra? De ser algo rápido, que os outros estados dariam apoio a ele, e assim eles conseguiam tirar Getúlio Vargas do poder. Só que, na verdade, São Paulo ficou praticamente isolado, tendo alguns apoios específicos do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Este conflito durou 3 meses. E qual que foi a estratégia de Getúlio Vargas? Primeiro, cercar o mar para que não entre suprimentos e as principais fronteiras, principalmente a de Minas Gerais. Assim, cortando qualquer meio de entrar suprimentos e armas para São Paulo. Meio que foi um isolamento. Tem alguns pontos que é importante ressaltar desse conflito. Primeiro, a ampla utilização de propaganda que o Estado paulista fez. Por exemplo, essa primeira charge que eles fizeram aqui, um soldado com a bandeira de São Paulo apontando, falando, eu preciso de você. Isso daqui, gente, é uma cópia explícita do Tio Sam, I Want You, que eles utilizaram para motivar as pessoas a se candidatarem, a se voluntariarem para a guerra. Uma outra charge também que representa esse período é essa mulher aqui, essa bandeira do Estado de São Paulo, com essa enfermeira, no qual incentivando as mulheres a também participarem como enfermeira do conflito. Também teve uma campanha do ouro que eles incentivavam as pessoas a darem suas joias, seus dinheiros para comprar suprimentos e armas. Mesmo assim, com todo esse aparato aí de propaganda, o Estado de São Paulo não conseguiu criar uma força suficiente, ficando cada vez mais fraco. Um exemplo disso foi que no decorrer da guerra, quando faltava munição, alguns soldados iam pro meio, levavam a batalha para um lugar assim no meio da floresta, um lugar bem isolado, e usavam aquelas matracas junto da vitrola. Sabe aquele negócio que marreteiro usa na praia, que faz tá, simulando barulho de tiro? Então, eles usavam isso para falar, olha, tem muito tiro aqui, toma cuidado. Óbvio que essa tática não deu certo. Inclusive, sobre essa guerra, uma vez eu estava viajando na cidade de Onópolis, que é a divisa ali de São Paulo com Minas, que do outro lado vai ter Extrema, e numa das lojas dessa cidade eu conheci uma senhora que vendia souvenir da cidade e tudo mais. E ela começou a contar a história que ela conheceu o marido dela por volta de 1930. Só que ela morava em São Paulo, o marido dela em Minas Gerais. E no meio disso estourou a guerra. Ela disse que ela se voluntariou para ser enfermeira para poder encontrar o então namorado dela no meio do conflito. E um outro fator curioso foi o suicídio de Santos Dumont, que ocorreu durante essa guerra. Segundo a lenda, diz que ele estava numa cidade paulista e viu uma batalha usando os aviões que ele havia projetado. E ele disse que fez algo para proporcionar a paz para a humanidade e sendo utilizado para a guerra. No entanto, tem alguns especialistas que dizem que o que levou ao suicídio de Santos Dumont foram outros motivos além desse. Mas enfim, seguindo o baile aqui, o conflito vai acabar por volta de outubro, com o Estado paulista se rendendo. Nesse conflito gerou aproximadamente 700 mortos no Estado de São Paulo, isso os números oficiais. Tem alguns estudos que apontam que morreram cerca de 2.000 soldados paulistas e morreram mais de 1.000 soldados, cerca de 1.050 soldados do governo federal. No entanto, aqui é importante ressaltar que São Paulo perde a batalha militar, porém ganha a guerra.
O que São Paulo exigia no início dessa revolta? A criação de uma nova Constituição. Constituição essa que foi convocada por Getúlio Vargas. No entanto, Getúlio Vargas alega que não precisava desse conflito, porque ele já havia chamado essa Constituição antes da revolta começar. Mas enfim, aí é uma disputa de ego, que São Paulo diz que a Constituição só veio por conta dessa revolta, Getúlio Vargas alegava que não, que ele já havia chamado, que não precisava. Isso foi meio que um ato de uma criança mimada, que era o estado de São Paulo. Enfim. E agora que você já sabe os motivos pelo qual é comemorado o feriado 9 de julho, deixa aquele joinha maroto pra nós, que é muito importante pro canal. Se você conhece alguém que não sabe os motivos desse feriado, compartilhe esse vídeo com ele também. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de fazer a sessão agradecimentos, que em especial vai a você que assistiu esse vídeo até aqui e a Lilian na ajuda na estrutura como o canal como um todo. Muito obrigado e até a próxima! Essa data é uma comemoração ao início da Guerra Civil que instaurou entre São Paulo e o... 9 de julho é o feriado... 9 de julho é que...